mais do que qualquer outro lugar. Onde vale estar? Realmente é de se avaliar na nossa vida, porque a nossa vida depende realmente da nossa preferência ou do nosso valor que a gente dá onde a gente se encontra. Se a gente prefere bar, né, mais do que outro lugar, é o prazer da carne, o prazer prazer de, né, a gente satisfazer a nossa carne ou a gente realmente busca algo muito maior. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Ou será que os nossos acessos à internet é algo que realmente nos leva a buscar algo tão materialista, terrestre? Ou a gente busca por algo mais elevado? Será que a senhora Takahama conseguiu entrar? Ainda não. Eu acho que eu vou. Vamos fazer a leitura aqui? Ela conseguiu entrar? Não. Então, vamos pedir para a Marutani Sensei, Shihen no 84編読んでいただくことできますか？拝読していただくことできますか？ 84編の1節から12節。詩編はい。84編1節から12節お願いいたします。Parece que ela conseguiu entrar agora. Agora consegui? 少々お待ちくださいませ。はい。待ってください。はい。よろしくお願いします。丸谷先生、よろしくお願いします。はい。はい。詩編84編、1節から12節。万軍の主、あなたのお住まいはなんと親わしいことでしょう。私の魂は主の大庭をしたい、恋したって、絶えいるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住処を見つけました。ツバメもヒナを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ。なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒め、称えています。なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、その心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。彼らは力ある力から力へと進み、シオンにおいて神の御前に現れます。万軍の神に主よ、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神を耳を傾けてください。神を我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。誠に神なる主は太陽です。盾です。主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。アメン。 Amém. Como é bom confiar no Senhor. 本当に誠に主を信頼する者は幸いなものですよね。玉井姉妹は今お聞きになってくださいますか？お聞こえになりますか？はい、さっきも消えてしまいました。はい、そしたら丸谷先生の場所に玉井姉妹にお祈りをお願いいたします。先生にお願いします。そうですか。はい、丸谷先生お祈りお願いいたします。
丸谷先生、お祈りをお願いいたします。日本語でいいんですか？お祈りをお願いいたします。はい、わかりました。天の父なる神様、こうして、ペーダージーの教会の兄弟姉妹方と共に、あなた様の見舞いに、この集会をもてますことを感謝いたします。あなた様が過ぎる1週間もお守り、お導きくださいましたことを感謝いたします。私たちはあなた様の恵みの家にこうして救いに預かって、共に神の子とせられ、あなた様の皆を褒めたたえ、歩むことができます。幸いを感謝いたします。どうぞ、ピエタジーの教会の兄弟姉妹方、また、各地の教会の兄弟姉妹方も、なお覚えてお導きくださいますこともお願いいたします。今晩のこの先生を通してお語りくださる神様のお言葉をまたお教えくださって、私たちは聞くだけでなく、実際に生活に信仰を持って従って歩むものとさせてくださいますことをお願いいたします。感謝しながら主の皆によってお祈り申し上げます。Amém? Amém. Querido Pai Celestial, agradecemos por essa leitura de Salmos, Senhor, que nos ensina incomparável valor de poder chegar na Tua presença. Vale mais do que estar em qualquer lugar. Quando realmente entendemos, viramos costas para tudo e voltamos para aproximar a Ti. Já começa uma jornada tão fantástica, incomparavelmente rica, incrível, de valor. Podemos desfrutar da Tua presença. Ó Senhor, quão facilmente nós nos equivocamos e trocamos os valores frívolos por algo tão precioso, que estar na Tua presença, desfrutar a Tua presença, ver a Tua face, ouvir a Tua voz, aprender do Senhor, ter comunhão contigo, ter essa experiência gloriosa de ser tocado por Ti, ser transformado por Ti, de poder crescer no conhecimento do Senhor. Ó Deus, que nós não venhamos a deixar aquilo que tem verdadeiro valor por aquilo que não tem valor algum. Que tudo vai se tornar em pó, Pai. Nós te pedimos que a gente possa dar valor naquilo que realmente tem valor. Estar continuamente na Tua presença. Que privilégio! Te agradecemos, queremos adentrar na Tua presença em verdadeiro louvor e adoração, buscando a Tua face, crescer no conhecimento do Senhor. Fale diretamente dentro dos nossos corações e venha nos transformar de verdade. Que hoje possamos partir desse lugar ainda mais perto de Ti, crescendo no conhecimento do Senhor, desfrutando da Tua presença, sendo tocado por Ti, sendo curado por Ti, sendo fortalecido por Ti, encorajado, que possamos começar essa nova semana com nova esperança, com novas perspectivas. É o que nós te pedimos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gostaríamos de continuar em louvor Santo Deus. 聖なる神という題の賛美をいたしましょう。When
e contempla tua glória. Me esvazio e me prostro aos teus pés. Os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou pra teu louvor. Santo Deus, Santo Deus, tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou pra teu louvor. Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, tu és santo. Tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Não há. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Amém. Quando realmente temos encontro com um santo Deus, nunca mais seremos iguais. Seremos transformados. Seremos de tal forma tocados que nós não podemos deixar de louvá-lo, adorá-lo, servi-lo. 本当に聖なる神様と私たちは出会うときに、私たちはもはや同じ状態に続くことができません。本当に変えられます。聖なる神様との出会いは、私たちの生涯が完全に変えられ、そして変えられた心を持つときに、私たちは礼拝し、神様を礼拝し、神様を賛美するしかありません。もう、それはもう完全にね、自然に起こることです。本当に私たちはそんなにして聖なる神様との出会いをますます
豊かに持つことができますように。Vamos realmente fazer da nossa vida o encontro constante e crescente com o Santo Deus. Que a transformação seja constante e progressiva nas nossas vidas. E que a nossa vida nunca seja mais o mesmo, senão transbordar de verdadeiro louvor. Então vamos continuar em oração do Pai Nosso. Vamos fazer então oração Pai Nosso. 次にすぐ丸谷先生に日本語で主の祈りを導いていただくことができますようにお願いいたします。Então vamos fazer a oração Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nihongo de onegai itashimasu. Poderia mudar para japonês, por favor? 日本語。ちょっと待ってください。あなたのサミでこクレッショはどこで行った？ここにありますよ。もうここのビデオに出ております。はい。はい。天に天にまします。我らの父を。願わくは、皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何日も戻られる。Amém. Vamos então dar continuidade fazendo o louvor do hino HCC 314, Preciosa Graça de Jesus. Totoi Iesama no Megumi. という題をもって、この賛美を次にさせていただきましょう。本当に神様の恵みはなんと素晴らしいのでしょう。う
恵みを私たちは誠に味わうときに、本当に謙遜になるかありません。本当に心を砕かれるしかありません。私たちは一切何にも受けるのにふさわしくなかったものですが、神様の恵みが私たちの上に注がれたということです。Quando conhecemos a verdadeiramente a graça, nós não temos como não nos humilharmos, não nos contristarmos no nosso coração. Que possamos conhecer a verdadeira graça de Deus e viver na graça de Deus. Nunca, todos os dias da vida, nunca esquecemos da graça de Deus. 毎日、恵みを忘れずに、砕かれた心を持って、毎日生きたいと思います。Então vamos fazer a leitura de Gênesis 28, 10 a 17. 創世記28章、10節から17節をお読みいたしましょう。マリコ姉妹に日本語でお願いします。はい、創世記28章の11節から、あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にして、その場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ。一つのはしごが地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ。神の御使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ。主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れをののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。Amém. Amém. Vamos pedir para o Juninho, será que é difícil você fazer leitura? Juninho tá aí? Opa. Eu sim, posso fazer sim. Obrigada. Por favor. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus,
E eis que os anjos de Deus subiram e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, ta- te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. Estende-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que, eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. E te farei tornar a estas terras, porque te não deixarei, até que estejas feitos o Senhor, o que te tem dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Amém. Que Amém. experiência mais gloriosa, né? A gente poder ter esse contato da onde a gente está para a escada do céu, né? Para ter o acesso ao céu, ter a porta para os céus. Que maravilhoso. 私たちは本当にこの天の階段を通して神様に近づくことができる幸いは、なんと素晴らしいことでしょう。Então, vamos receber a mensagem do nosso querido irmão Alex, já quase pastor, né? E que Deus possa grandemente abençoar esse momento. Pai, muito obrigada pela vida do pastor Alex. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade manifestada na vida dele, pela sua graça, Senhor. Obrigada, Senhor, que o Senhor tem a sua palavra para dirigir para nós através do seu instrumento, do seu servo. Que o Senhor possa falar diretamente dentro dos nossos corações. Abençoe-o, sustente-o. Mente, faça com que 100% do Alex esteja entregue nas suas mãos para o Senhor livremente poder falar e dirigir para cada um de nós. 天のお父様、アレックス兄弟の生涯を感謝いたします。今日までお支えくださり、神様がお持ちになってくださっていることを感謝いたします。どうぞ直接に神様がアレックス兄弟を通して私たちにお語りになってくださいますようにお願いいたします。どうぞ神様の豊かな道からをお表しください。そして私たち一人一人が神様に近づく今晩としてくださいますように皆によってお祈りいたします。Amém. Então vamos dividir em classes. Vamos orar pela senhora Takahama, que está com dificuldade. Acho que ela nem conseguiu mais entrar. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos então. Boa noite, irmãos. Bom estarmos juntos mais uma vez. E nos louvores que nós cantamos hoje, né? O primeiro louvor, Santo Deus, diz que quando a glória de Deus enche a nossa vida, transforma nosso ser, né? A presença de Deus tem o poder de transformar a nossa vida, né? E no segundo que nós cantamos, né? Ele começa louvando a preciosa graça de Jesus, porque estava perdido, né? Perdido andei, sem ver a luz, mas Cristo me encontrou, né? Então, Jesus
é o Salvador, né? Vamos então hoje meditar um pouquinho juntos, né, nessa trecho da palavra de Deus, está em Gênesis 28, que nós lemos agora, de 10 a 17, que fala sobre o encontro de Jacó com Deus, né? Só relembrando um pouquinho, né? A gente viu na semana passada que Jacó, ele, para ganhar a bênção do seu pai, a bênção de primogênito, ele enganou, né? Enganou seu pai, seu irmão, e ele queria ser abençoado, mas usou de meios, errados, e agora seu irmão estava ali furioso com ele, e ele prometendo até de matá-lo, né? E ele precisava fugir, né? Então, no comecinho dos versículos iniciais, fala sobre isso, né? Que a mãe dele falou para ele ir para casa do tio, né? Tio Labão, a família, para voltar para Harã, que era 800 quilômetros aproximadamente de Berseba, de onde ele estava, e ele tinha que ir para lá um tempo até o seu irmão passar essa raiva que seu irmão estava dele, né? E alguém sabe a idade que Jacó tinha mais ou menos nessa ocasião? Será que ele era um adolescente, ele era um jovem, né? A gente vê não é dito claramente, mas por outros textos, né? Se chega ali numa idade aproximada de 70 anos, 70 a 77 anos ele tinha nessa ocasião. Então já não era nenhuma criança, né? Já era um homem, um adulto, e ele cresceu ouvindo falar de Deus, do Deus criador do céu e da terra, do Deus que apareceu ali ao seu avô Abraão, do Deus que fez as promessas, né? Para Abraão, seu avô, e para Deus também que cuidou ali que o seu pai, o nascimento do seu pai Isaac foi um milagre de Deus, né? E o próprio nascimento de Jacó e Esaú também foi um milagre, né? Porque a Rebeca não podia ter filhos, foi uma bênção de Deus. E ele cresceu ouvindo falar do Deus do seu avô, do Deus do seu pai, mas ele mesmo não tinha ainda tido nenhuma experiência real com esse Deus, né? E assim é muitos de nós, né? Muitos, infelizmente, a gente ouve muito, né? Talvez desde criança falar de Deus, né? Graças a Deus por aqueles que já estão andando com Jesus, aqueles que já tiveram esse encontro real e verdadeiro com Deus, né? Mas todos precisam, né? Não basta ser apenas o Deus do meu avô, o Deus do meu pai, né? Se ele não é o meu Deus. Então, o Jacó estava nessa situação agora, começando uma jornada longa de 800 quilômetros para ir morar num outro lugar que ele não conhecia, fugindo ali do seu irmão e talvez se sentindo sozinho. Mesmo ele, antes de sair, o pai dele repetiu as bênçãos, abençoou ele, né? Disse para ele que no versículo, capítulo 28, né, no versículo 3, ele fala assim que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça que você seja fecundo e multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos e lhe dê a bênção de Abraão, seu avô, a você e a sua descendência, para que você possua a terra das suas peregrinações. Então, o pai dele deu ali uma palavra de bênção para ele sair. E ele saiu, e ele foi, né? Como a gente viu aqui no início. E caminhando ali, mais ou menos 3 dias, com essas promessas ali, com essas bênçãos na sua memória, porém com muitas incertezas também, né? E só que esse texto que a gente leu, ele relata, né, a questão da visão que ele teve, do encontro que ele teve, né? Ele fez, assim, a gente vê na história, né, que o Jacó não tinha, ele enganou, ele fez a coisa que era errada. Se Deus aparecesse para ele em algum momento aqui, seria para repreender ele ou para castigar pelo que ele fez de errado, né?
mas a gente vê nessa passagem o amor de Deus, a misericórdia e a graça do nosso Deus, né, agindo ali na vida de Jacó, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de, né, ressaltar aqui foi no versículo 12, né? Que ele e sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele. Então, num deserto, onde ele totalmente sozinho, sem muitas esperanças, né? Mas Deus foi ao encontro dele através dessa revelação pelo sonho, né? Deus revelou a ele ali que estava perto dele e revelou essa visão, né? Que existia uma escada, um acesso que ligava a terra, os seres humanos, ao céu, né? A gente vê que no Velho Testamento existem muitas figuras, né? Pré-figurações do Messias, de Jesus, né? Deus foi revelando gradativamente, né? Começou revelando ali a próprio Adão e Eva, quando eles pecaram, ali ainda no jardim, Deus disse que através da descendência da mulher, né, viria um que pisaria a cabeça da serpente, né, tiraria o seu poder, e mas também seria ferido no calcanhar pela serpente, né? Então deu ali uma promessa, ali figuradamente, do Messias, do Salvador. E Deus foi pouco a pouco revelando, né, sobre o seu plano, o plano de salvação de cada um de nós, seres humanos. Como nós poderíamos voltar a ter uma comunhão com Deus, mesmo contaminados pelo pecado, manchados pelo pecado, como nós podemos voltar a ter acesso a Deus, né? Existe uma distância muito grande entre o pecador, né, que somos nós, até Deus, que é santo, como nós cantamos aqui, Santo Deus, né? Nosso Deus é totalmente santo, ele não pode ter contato, né, ele não pode aceitar o pecado impunemente. Então, aí Deus resolve, né, aqui se revelar para Jacó, né, com essa figura dessa escada, ligando a terra ao céu, ligando Jacó a Deus, e anjos caminhando, subindo e descendo por ela. Uma visão, assim, maravilhosa, né, que ele teve. E aí a gente vê o que Deus disse para ele quando Deus apareceu, né? Vamos ver no versículo 13, né? O que o Senhor disse para ele? Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Até esse momento, né, a gente conhece hoje o Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, né? Quando a gente vai se referir a Deus e aos patriarcas, a gente sempre coloca, né, os três: Abraão, Isaque e Jacó. O mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Mas aqui Deus falou para ele: olha, eu sou o Deus do seu avô, o Deus de Abraão. Eu sou o Deus do seu pai, Isaque, né? E não está escrito aqui, mas a gente pode sentir aqui o coração de Deus, né? Deus, eu também quero ser o seu Deus, né? Pessoal. Deus falou: eu darei a você e a sua descendência essa terra que você agora está deitado, né? E no versículo 14: a sua descendência será como o pó da terra, e você vai crescer, expandir, né, para todos os lados, e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui Deus apareceu para ele
e a gente até estranha, né? Como que Deus não primeiro deu uma bronca nele por tudo que ele fez de errado, como que Deus não deu ali um sermão, né? Mostrando para ele tudo de errado que ele fez primeiro, para depois colocar condições, né? Ah, se você, a partir de agora, se você me obedecer certinho, eu vou te abençoar. Deus, ele não colocou condições aqui para o Jacó. É isso que a gente vê uma coisa tão gloriosa, né? Porque Deus sabia quem era Jacó, todas as suas limitações, todas as suas fraquezas, fracassos, mas Deus tinha uma promessa já que ele fez para Abraão, que na descendência dele seria, ele abençoaria, né? E Deus está aqui reafirmando a sua promessa. E Jacó está aqui sendo incondicionalmente, Deus está dizendo para ele que vai abençoar e vai proteger e vai guardar e vai realizar tudo que tinha planejado por ele. Porque Deus é fiel, Deus não muda. Mas agora o Jacó, ele tem diante dele agora essa revelação de Deus, né? Que o Deus não está longe, como ele pensa. Onde está Deus? Deus, né, tem um trecho da palavra de Deus que fala: o nosso Deus está nos céus e tudo ele faz como lhe apraz. Isso é verdade, Deus está no céu e ele faz tudo o que ele deseja. Mas Deus não está longe de nós também. Deus está perto de todos aqueles que o invocam. Nós estamos vivendo aqui no tempo da graça de Deus, onde Deus está bem perto de nós, está com amor, com misericórdia, nos atraindo para Ele mesmo. O Espírito Santo está trabalhando aqui para nos revelar quem é Deus, o que Jesus fez por nós, né? E então, como o Jacó aqui estava vivendo nessa época, né? Então, ele não tinha ainda tanta revelação como nós temos hoje. E Deus revelou o Salvador, o Messias, para ele nessa visão da escada para o céu. Então, essa escada representa Jesus, que é o Salvador. E como que nós sabemos disso? Nós vamos chegar lá. A gente vai ver na própria palavra de Deus por que que a gente pode ter essa certeza, né? Que essa escada é uma revelação, uma visão do próprio Messias, de Jesus. E ele é o caminho que liga nós, os pecadores, a Deus Santo. E então aqui, continuando aqui, né? A gente viu no versículo, agora versículo 16, não, no versículo 15. Deus afirma para ele o seguinte: Jacó, eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Então, Deus, ele fez aqui uma promessa incondicional, ele não colocou condições pro Jacó. E ele queria agora caminhar com Jacó, que Jacó também caminhasse com Deus, começando ali uma jornada onde Jacó iria aprender, né? Aprender a reconhecer a Deus nos seus caminhos, aprender a conhecer a voz de Deus, o plano de Deus e como ele poderia andar. Então, Deus, ele é um Deus que, quando ele nos procura, né, nos encontra, a primeira coisa, né, que nós podemos ter certeza que a graça de Deus para nós é de graça. Ele não coloca assim condições. Você primeiro precisa ser santo para você chegar a Deus.
Você primeiro precisa deixar todos os seus vícios. Você precisa deixar de fumar, você precisa deixar de beber, você precisa ter uma vida pura, santa. Aí, depois de um tempo vivendo assim, aí pode ser que Deus te aceite, te receba. Não, isso não é o que muita gente pensa. Muitos de nós pensamos assim. Ah, mas eu não posso chegar a Deus porque eu não tenho andado corretamente. Mas, na verdade, Deus sabe tudo isso e a partir do momento que a gente der o primeiro passo de fé em relação a Deus, o primeiro passo que a gente der é de clamar pela misericórdia de Deus. Senhor, eu sou pecador, eu não tenho nada de bom para oferecer, mas por favor, me ajude, me salve, né? Pelo que Jesus fez por mim. Eu creio em Jesus, no seu sacrifício, e eu quero seguir. Quando damos esse passo de fé, né, Deus começa a agir, ele nos aceita, nos recebe, né? Quando nos recebe como filhos, e a partir desse momento, ele mesmo vai, com o seu poder, vai trabalhar em nós para que a gente tenha, né? Para que a gente seja transformado dia a dia, de glória em glória, conforme a imagem de Jesus, né? Então, isso é o que a gente vê aqui, né? Deus não colocou condições impossíveis, nem mesmo difíceis, mas afirmou ali o seu poder e a sua misericórdia, né? E aí, o que que a gente vê aqui nos versículos 16 e 17? Quando Jacó despertou do sono, ele disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Deus está aqui do meu lado e eu não tinha percebido a presença de Deus. Quantos dias, irmãos, a gente também vive dessa maneira, né? Sem perceber a presença de Deus. A gente não nota que Ele está do nosso lado, está olhando por nós, está protegendo, está guardando, está nos amando com amor eterno e a gente não nota, não presta atenção. Estamos tão cheios de coisas, né, de pensamentos, de problemas, de outros interesses, e não percebemos que Deus está perto de nós, como o próprio Jacó. Ele estava ali, agora reconhecendo como o Senhor está aqui, né, perto, está nesse lugar e eu não sabia. Reconheceu aqui. E temendo, ele disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E aqui ele coloca o nome desse lugar de Betel, que significa casa de Deus. E ele teme, né? Ele sente medo, né? Medo, temor também, muito respeito pela presença de Deus que estava ali, né? E na verdade não é que Deus estava somente ali, né? Deus se revelou e encontrou ele ali. Mas nosso Deus é onipresente, ele está em toda parte. Não tem um lugar onde a gente possa ir onde Deus não está lá, né? Como diz o salmista lá no Salmo 139, se não me engano, ele fala assim: onde eu posso fugir da presença de Deus? Se eu subir ao céu, ele está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, ele também está lá. Se eu for no fim dos mares, também está lá, né? Nosso Deus é onipresente, ele está em toda parte. E ele está onde tem um ser humano, onde tem um pecador, Deus está ali perto, com amor, atraindo para si. O Espírito Santo está trabalhando para convencer cada um de nós que somos pecadores, que existe um juízo, que Deus um dia vai julgar todo mundo, né? E que Deus é justo, mas também que Deus é amor. E o Espírito Santo, ele mostra para nós o que Jesus fez por nós, ele revela a Jesus.
Então, aqui agora nós vimos que eu falei que essa escada representa Jesus, né? O Salvador. Então, vamos abrir só um texto lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 51. João 1, 51. Nós vamos ver o próprio Jesus, quando ele estava falando ali com Natanael, João 1, 51. Então, Jesus estava falando com Natanael, que era um israelita, né? E Natanael perguntou para Jesus, né? De onde você me conhece? E Jesus disse para ela, eu te vi quando você estava ainda lá embaixo da figueira, né? Ou seja, um tempo antes. Aí ele viu que Jesus era diferente, que Jesus tinha poder, né? E nesse diálogo, e Jesus fala para o Natanael, Natanael, só porque eu falei isso para você, você creu? Né? E ele fala assim no versículo 51, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, né? Então, Jesus ali, ele está afirmando, né, que ele é o caminho. Ele também falou lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que nos leva a Deus, o Pai, né? Se eu perguntar hoje aqui para todos nós aqui, quem quer ir para o céu, né? Eu acho que 100% vai levantar a mão, né? Quem quer ir para outro lugar, né? Para o inferno, lugar de tormento, lugar longe da presença de Deus, não é opção para nós, né? Se eu perguntar quem quer ir para o céu, todo mundo vai falar, eu quero ir para o céu. Mas como, o que fazer para ir para o céu? O que nós precisamos fazer para ir para o céu? É uma pergunta que o pastor Rideu sempre gostava de fazer isso, né? Na evangelização. Ele fazia isso, né? Para ver as pessoas, o que as pessoas criam, como era a fé das pessoas, né? E quando perguntava quem quer ir para o céu, todo mundo fala, eu quero ir. Mas como você pode fazer para ir? Aí começam as receitas, né? Humanas. Ah, você não pode fazer mal para ninguém. Você não pode roubar, não pode matar, não pode. Tem muita gente que fala assim: ah, eu vou para o céu sim. Mas como você sabe isso? Ah, eu nunca roubei, nunca matei, nunca prejudiquei ninguém. Então eu mereço, eu vou para o céu. É grande engano, né? Grande engano. Exatamente. Então a gente. Só um minutinho. Então, o grande engano, né, do ser humano, tem muitos que estão enganados, achando que estão seguros, né, que vão para o céu ou estão bem, porque fizeram mais coisas boas na avaliação deles, né, do que coisas ruins. Ah, posso até ter errado algumas vezes, mas eu não sou tão mal assim, né? Eu tento fazer o melhor que eu posso. Eu faço, eu ajudo as pessoas, né? E procuro não andar por caminhos errados e tudo mais. Então as pessoas tentam se enganar, na verdade, né? Enquanto a gente está falando aqui que um Deus santo e o céu é um lugar onde não pode entrar nada, nada que contamina, nenhum pecado pode entrar lá. Então, Jesus é o caminho que nos leva ao céu. Por quê? Porque ele é o Salvador, nosso Redentor, que pagou o nosso resgate, que pagou pelos nossos pecados na cruz. E, portanto, crendo nele, né, é como se fosse
cobertos, né? Vamos supor, hoje em dia existe corretivo, né? Quando a gente está escrevendo à mão e escreve errado, tem um corretivo branquinho que você passa por cima, ali esconde aquele erro ali, né? E escreve de novo por cima. Então a pessoa não consegue enxergar porque está coberto, né? Então Jesus, com o seu sangue precioso, ele cobre os nossos pecados. De tal modo que quando Deus olha e vê o sangue, ele nos aceita, né? Ele aceita esse sacrifício que foi feito em nosso lugar. E aí sim podemos entrar na presença de Deus, podemos ter a certeza do céu, né? Tem uma música que a gente não cantou hoje, mas um hino muito bonito que fala assim, para o céu por Jesus irei, né? Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Então, fala do que ele é o único caminho que nos leva a Deus, né? Então, como Jesus disse, eu sou, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui na experiência do Jacó, a gente viu aqui que Deus foi ao encontro dele, né? Embora ele queria muito ser abençoado, mas fez muitas coisas caminhos errados, né? Mas quando Deus foi ao encontro dele e ele teve esse encontro com Deus, né? Tudo começou a mudar na vida dele. E mais uma coisa só, né? Essa questão da a promessa de Deus assim, diz assim, ó, que nós lemos lá em Gênesis, falou que através dele, né, da descendência dele, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Nós aqui, estamos aqui hoje aqui em Piedade, em Araçatuba, Sorocaba, Campinas, né, em vários lugares. Como que a nossa família foi ou está sendo abençoada através dessa bênção que Deus deu para Jacó, né? Para Abraão, Isaac e Jacó. Olha só a promessa que ele fez aqui. Vou abrir de novo aqui, ó. Gênesis 28, verso 14. Ele falou que a descendência dele seria grande, né? Como o pó da terra, espalharia para todas as direções. E em você e na sua descendência serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Estava pensando sobre essa frase, né? Como que a minha família é abençoada pela descendência de Abraão, né? Um povo lá que viveu, existem ainda hoje os descendentes físicos dele, né? Mas o que que eles iria acontecer que iria abençoar todas as famílias na terra? Então, pensando sobre isso, né, e na palavra de Deus, o que a gente vê aqui, quando Jesus ainda ele mesmo declara fazendo referência direta a essa visão da escada, né, que ele, ó, a partir de agora vocês vão ver o céu aberto, porque o Filho de Deus estava aqui entre nós. Ele tinha encarnado, estava aqui em forma humana para realizar o sacrifício perfeito em nosso lugar. Então, Jesus falou agora que o Filho de Deus está entre vocês, né? Vocês vão ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Então, Jesus é essa bênção que viria e abençoaria todas as famílias da terra, né? E ele veio através dessa família, né? Dessa descendência de Abraão, de Isaac, de Jacó, até chegar em Jesus, né? E Jesus é a bênção que o Salvador, que está ali disponível, assim, que está ao alcance de todas as famílias da terra, da minha família, da família de cada um dos irmãos que está aqui, né? Porque Jesus, agora nós podemos ter uma visão dele mais clara através dos testemunhos, né, que nós temos nas Escrituras, na palavra de Deus. Deus hoje pode falar através de sonhos, como fez com Jacó? Eu creio que pode.
Mas eu nunca tive um sonho desses, né? Talvez alguns irmãos que estão aqui possam ter algum testemunho de alguma manifestação diferente de Deus que tocou a sua vida, né? E isso é muito bom se acontecer, né? Mas nós não precisamos, não dependemos mais desse tipo de revelação de Deus, como está escrito lá em Hebreus, né, no capítulo 1, que Deus falou antigamente de muitas maneiras, né, através dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou através do Filho, através de Jesus. E Jesus conviveu ali durante 3 anos com os apóstolos, os discípulos. E esses discípulos deixaram para nós as Escrituras, o Novo Testamento, as cartas, a revelação de Deus. E hoje a gente pode ter uma encontro com Deus verdadeiro através da palavra de Deus, né? Isso que é a bênção que viria através de Jacó, vis- através dele seriam abençoadas todas as famílias na terra, né? Então, esse povo judeu, eles, através dos patriarcas, através dos profetas, né? Através de Moisés, preservaram a palavra de Deus e chegou a nós essa revelação. Jesus é essa escada que liga nós, o pecador, ao Deus Santo. Só através dele a gente pode chegar a Deus. Não existe outro caminho. Se errar esse caminho, perdição eterna. Se tentar de outro jeito, se tentar pelos seus méritos, pelos seus esforços, vai ser insuficiente. Vai ser ouvir aquela dura palavra de Jesus: eu não te conheço. Mas se receber Jesus hoje como seu Senhor, seu Salvador, se confiar nele somente, no que ele fez por nós, sacrifício precioso, no amor de Deus, na graça e na misericórdia, se confiar nele, recebe essa bênção maravilhosa de ser um filho de Deus, de ter a presença de Deus, como nós lemos lá nos Salmos: mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 longe dele. Porque no Antigo Testamento, antigamente, né, eles tinham essa questão da presença de Deus ali no tabernáculo, né, que Deus deu através de Moisés, onde Deus aparecia ali, a presença de Deus, a arca da aliança, e depois também no templo que foi construído, né? Então eu vou para a casa de Deus, vou para o templo, né? Mas a gente sabe que hoje, né, o templo de Deus é a pessoa que se rende a Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele quer habitar no coração quebrantado e contrito. Aqui também fazemos referência a esse tema que a gente tem feito, né? Tem usado, tema da contrição. Então, Deus é aquele Deus que está perto daquele que tem o coração quebrantado e contrito. Salmo 51:17. Amém, irmãos? Então, vamos aqui nos alegrar com essa mensagem, né? Que Jacó era um pecador que foi alcançado pela graça de Deus. Recebeu essa visão da escada do céu, que é Jesus. E Deus queria ali abençoar e queria estar com ele. Falou: eu vou estar com você todos os dias, onde você for. Eu vou te proteger, eu vou te guardar. E é o mesmo Deus que quer falar isso para mim e para você hoje, né? Eu quero estar com você todos os dias, né? Será que nós também temos essa sede, esse desejo de estar com Deus todos os dias? Vamos buscar a presença de Deus todos os dias, né? Porque é o melhor, não há alegria maior que essa, né? De poder conhecer a Deus e ser conhecido dele. Amém, irmãos? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de juntos vermos na tua palavra a beleza de Jesus, que é o caminho,
é a verdade, é a vida. Ele o único que nos leva ao céu, nos leva à presença de Deus. Obrigado porque Jesus veio nesse mundo, se humilhou, se rebaixou, se esvaziou de tal forma, se tornando servo e foi ali obediente ao Pai, enfrentando um tamanho sofrimento ali por causa dos nossos pecados, Pai, para que nós pudéssemos experimentar a graça, a misericórdia do Senhor. Obrigado, Senhor. E nos ajuda também a desejarmos como crianças que desejam o leite materno, desejar a tua palavra, Senhor, que nos revela quem tu és, nos revela a sua pessoa e o seu plano, a sua vontade para nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a poder te amar, porque o Senhor é digno de todo amor, de toda reverência. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou bem crescer, né? Mas é muito bom Uhum. podermos ter a presença de cada um. A gente sente falta quando uma pessoa falta, né? Uma família falta. A gente sente muita falta. Hoje, que bom que várias pessoas que não estavam semana passada apareceu e a gente fica muito, muito feliz, não é? Que esse caminho, esse acesso foi nos possível por Jesus, aquele que primeiramente se contristou, se quebrantou para fazer a vontade de Deus, vontade do Pai. Quanto mais a nós, para podermos aproximar a Deus, precisamos aproximarmos-nos em contrição também, de coração. Né? E essa contrição, se a gente pode também resumir de uma forma bastante grotesca, digamos, né? É reconhecer que nenhum outro caminho há, senão Jesus, né? E isso é muito importante. Então, muito obrigada. Vamos então ter o louvor em japonês e vamos em seguida estar preparados para fazer os pedidos de oração. Oração.
私を愛してくれた。罪を許し自由にするため命を捧げてくれた。十字架だけが生きる道、十字架だけが生きる道、滅びから命へ、闇から光へ、救いの道開かれた。感謝します、感謝します。あなたの十字架を血潮によりあがなわれて、私は救われた。感謝します、感謝します。あなたの十字架を血潮によりあがなわれて、私は救われた。主感謝します、その十字架をSerá que há algum motivo de gratidão que a gente nunca pode esquecer de agradecer ao Senhor? Voltar como aquele leproso que voltou aos pés do Senhor para agradecer e louvar ao Senhor e adorar ao Senhor. E também, claro, que Ele está sempre pronto para atender as nossas orações, os pedidos. Então, poderia, por favor, expressar os seus pedidos? Eu estou com dificuldade. Espera um pouquinho. Pode dizer, por favor? Gratidão, pedidos. Tá bem. Igreja de Bem, posso começar? Araçatuba, Pode Opa. dizer. Kendi, pode dizer, Kendi. posso? Obrigado. Para o seu Roberto, irmão da Olinda e da Neide, que se encontra na UTI. Irmão, irmã. Ele já fez a cirurgia?
Parece que sim, mas agora está em recuperação, né? Aham, Pera Ivani, pela recuperação da cirurgia dos olhos também. certo, certo, Pero Carlos e Gabriel, que a nova geração possa ter um encontro com Deus verdadeiro. certo, É, Pera Harumi, saúde e trabalho. certo. Tá. Muito obrigado, pastora Ruth. Imagine, um prazer. Elias, Tudo bem? Boa noite. boa noite. Gostaria de continuar pedindo oração pelo pai da Fran, pelo senhor Vande, pela conquista do remédio do alto custo. É bem burocrático, então, e demorado, então que se resolva rápido, o mais rápido possível. Certo, tem Pelos mais? pelos meus pais também, né, que essa semana estavam com bastante dor nas costas, tal. Então, que Deus possa estar auxiliando e curando. Dor nas costas de quem? Dos dois, meu pai e da minha Ai, mãe. nossa, Mas é nossa, mais o tá meu pai que competindo? estava. Mas é mais meu pai. Minha mãe, ela já tem uma constância. Meu pai que deu uma travada essa semana aí. Certo. Obrigado. Tem mais? Eu, Érica, pastora, diga, querida. por Que favor, bom que peço. hoje você está. Hoje a minha mãe acho que não conseguiu, porque ela estava em Atibaia, e vai ver que Ah, ela não conseguiu chegar a tempo em São Paulo. não, ela estava. Ah, tava. Ela está Então tá aqui. bom. Ela Ah, está então aqui. conseguiu chegar, então. Aham. Então tá. Eu vou pedir pela Solange, ainda que não conseguiu agendar um exame no BOS. Então, por favor, peço que continue orando pela Solange. É pela vista, né? É, pela vista. É, ela é diabética e perdeu uma das vistas, mas precisa fazer um exame lá para ver se consegue ainda salvar o outro olho. Mas está esperando uma resposta do boss. O que é boss? É boss, aquele banco de olhos de Sorocaba. Ah, Por favor. E espero que também Deus mande uma chuvinha, porque tá muito seco, não, o tempo. como que Esfrio. escreve boss? Boss, é BOS mesmo. Ah, BOS. Tá. É, Banco de Olhos de Sorocaba. Ah, tá bom. Tá bom? Obrigada, Tá bem. pastora. Aí pela chuva, né? É, pelo um pouquinho tá demais, né? Tá Então, o bom. pessoal tá botando muito fogo nas matas. Tá.
Agora é preparação para finados, né? Finados, ixi, tô muito atarefada mesmo, essas últimas semanas mesmo. E como esse tempo não ajudou, as plantas não enraizaram muito, a gente está tendo bastante trabalho de replantar as que ficaram melhores. Ah, Foi bastante serviço essa semana. vamos orar, né? Por favor, obrigada. Mais algum pedido? Diga, Aline. Oi, Tudo bom? tudo bem? Eu queria agradecer, na verdade, por um livramento que nós tivemos na sexta-feira, que eu estava com o carro e ficou sem freio o carro. Eu consegui conter, né, parar na guia, com a ajuda da guia, consegui segurar o carro. Então, é mais agradecimento mesmo, pela nossa vida, minha e da Isabelle, que estava comigo. Uau. Ah, da Aline e Isabel. Graças a Deus, Deus é fiel. Tem mais algum pedido? Pelos pastores Kuroki e pastor Hideu, que eles estão já bem avançados de idade, né? E o pastor Kuroki está bem debilitado, com, acho que com alguma depressão bem profunda. E Deus possa realmente estar atuando ali. E o pastor Hideu está com um problema na válvula do coração, ele está internado, né? Aguardando cirurgia. A gente tem muita gratidão por esses dois pastores, né? Eles que praticamente começaram do zero a nossa igreja. Então, só isso. Eu quero aproveitar o pedido do Carlos e Gabriel, nova geração toda, né? Eu vou deixar até com a letra maiúscula. E o Henrique? Oi, paz. Diga, querido. Só um minutinho, vou afastar-me aqui porque meu filho está gritando. Queria agradecer pela minha mãe, ela fez aniversário dia 2, ela fez 84 anos, né? Uau. Minha mãe está forte, saudável, caminhando, tá? Agradecendo a Deus pela vida de minha mãe. Como sua mãe chama? Sumiko Uesu. Sumiko Uesugi. Uesu. Uesu. Sim, Uesu. 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 Y continúen orando para que Dios me abra más puertas de empleo. Dios está abriendo, de poquillo a poquillo ya están llegando alumnos. Cada vez que oro aparece un alumno más. Entonces, continúen orando. Essa é boa. Sí, ahora sí, va a aparecer más alumnos. Ya aparecieron 3 alumnos ya de la semana pasada ahora. Uau. Gente, desculpe, eu estou enroscando aqui. Mãe do Rick, que fez aniversário. 84. Vamos pedir parabéns. E bem. Então vamos orar. Vamos pedir assim. O pessoal de Piedade ora pelo pessoal de Araçatuba,
E o pessoal de Araçatuba ora pela Igreja de Piedade. Pode ser assim? Então, 1 a 4, quem pode fazer a oração? Elias, você pode fazer? Pela Igreja de Araçatuba? Aí de 5 até 9. Vamos pedir de 5 a 8? Vamos pedir para... Quem disse pode fazer? 5 a 8. Sim, posso. Aí o Flávio, você faz de 9 até 12, benção apostólica. E Maritanicense, Flávio, Lato, Sugu, はい。Shikuto onegai itashimasu. はい。後で酒見のお湯 Então, 入れて Elias, Kendi, Pastor Flávio e benção apostólica. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por mais esse dia, Senhor, por essa palavra tão grandiosa, Senhor, que o Senhor possa estar cada vez mais abençoando a vida do Alex, Senhor, essa nova etapa, pastoreando, Senhor, um orgulho que temos desse nosso irmão, Senhor, irmão de sangue, irmão de fé, que o Senhor possa estar cada vez mais usando ele para ser tua voz, Senhor. Senhor, peço, Senhor, que o Senhor esteja com o Senhor Roberto, Senhor, irmão da Olinda e da Neide, que está na UTI, Senhor. Estenda sua mão sobre o irmão Roberto, Senhor, que o Senhor esteja com a vida dele, que o Senhor faça de ti a sua vontade, Senhor, mas que o Senhor possa estar estendendo sua mão sobre ele e decidindo o melhor sobre ele, Pai. Senhor, peço também pela senhora Ivani, que está recuperando a cirurgia na visão, Senhor, que o Senhor possa estar acompanhando ela cada vez mais e que o Senhor possa estar melhorando com essa cirurgia, o poder que o Senhor deu de conhecimento aos médicos para que eles possam estar ajudando a recuperar a visão dela, Senhor. Senhor, peço também que o Senhor esteja com o Carlos Gabriel e toda a nova geração, Senhor, que o Senhor possa estar acompanhando e que eles possam estar cada vez mais acompanhando a sua palavra, mais dedicado em Ti, Senhor, e tenham um verdadeiro encontro com a palavra do Senhor. Senhor Deus, peço também pela Harumi, Senhor, que o Senhor possa estar sempre dando saúde, trabalho, que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida delas. Esses são os meus pedidos de hoje, Senhor. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Senhor, nosso Deus, nosso Pai, grandes são as tuas obras em toda a terra, Senhor. Chegamos a ti porque só o Senhor tem o poder da salvação e cura, Senhor. Eu oro pelo Senhor Vandir, Senhor, pelo remédio de alto custo, que ele possa retirar logo pela recuperação da sua saúde, Senhor. Que o Senhor esteja operando nesse, Senhor, e nos procedimentos médicos dele também, Senhor. Oro pelo Senhor Alessi e Virginina, que estão com dor nas costas, Senhor. Que o Senhor possa aliviar e que o Senhor faça o trabalho de restauração nessas vidas também, Senhor. Pois tu somente és Deus Todo-Poderoso, Senhor. Oro pela Solange, que ela possa fazer o exame de vista no banco de olhos de Sorocaba, Senhor, para poder salvar a outra vista, Senhor. Senhor nosso Deus, o Senhor pode restaurar qualquer coisa, Senhor. Então, cure essa senhora, Senhor. Que o Senhor possa ter nas mãos ela e tenha misericórdia também, Senhor. Oro pela chuva nas plantações de finados também, Senhor. Oro pelo todo o estado de São Paulo, Senhor, que o Senhor possa mandar chuva, Senhor, porque o ar está muito seco e também dificulta a nossa respiração, Senhor. O Senhor é o dono do tempo e do espaço, Senhor, dos céus e da terra, Senhor.
Que a tua palavra chegue até nós, fortalecendo cada vez mais, Senhor, pois somente tu é o Deus dos deuses e quem chega a ti tem plena convicção que o Senhor irá nos atender, Senhor. Mas que seja certo conforme for a tua vontade para todos nós, Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro, peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, grato lhe somos, porque o Senhor sempre tem cuidado de cada um de nós, o Senhor tem olhado por cada um de nós. Agradecemos a proteção, a vida da Aline e Isabelle. Lembra de toda a família do Juninho, Pai, que o Senhor possa estar abençoando. Pai amado, lembra também do pastor Kuroki, que está tão fraquinho, sem vontade de comer, mas que ele possa, Pai, concluir tudo aquilo que o Senhor tem de projeto na vida dele. Senhor nosso Deus, lembra de toda a família Kuroki, que realmente o propósito dessa família também possa ser o seu. Senhor nosso Deus, lembra do pastor Hideu, lembra desse momento de fragilidade da vida, que o Senhor possa estar dando sabedoria em cada decisão. Senhor nosso Deus, obrigado pelos 84 anos da senhora Sumiko. Obrigado que o Senhor tem sustentado essa vida com saúde até aqui. Abençoa, Pai, toda a família do Rick, que ele possa ser luz ali, possa ser realmente alguém que traga a vida e a abundância para toda a família. Lembra também, Pai, de alunos para que possa completar a grade do Rick. Agradeço por tudo, Pai, e oro. Em nome de Jesus. Amém. Que a Amém. graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém. Amém. 濃い願わくは、主イエス・キリストの恵み、御父なる神の愛、聖霊の交わり、今より常しえまで我らすべてのものの上にあらんことを。アーメン。 Amém. Muito obrigada, pessoal. Vamos convidar, cada um convida um amigo novo para a gente aumentar esse quadro de presença, porque a gente consegue nesse live 100 contatos, tá? 100 pessoas. Então, vamos encher aqui, tá? Convida uma pessoa na próxima semana para fazer parte. Então, tá bom. Muito obrigada. Boa semana. Tchau, obrigado. Boa semana. Tchau, Ian. Tchau, Eduardo. Tchau, Dudu. Tchau, Kenzo. Tchau. Tchau, Alex. Tchau, tchau. Obrigada, Alex. Obrigado, Tchau, gente. Kenzo. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana.